Olá, meus amados, eu saúdo a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, ao cheiro das águas, renovará as suas forças. Deus é contigo, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos para mais uma reflexão neste dia de hoje. E Deus falou muito comigo através do texto da palavra do Senhor no livro de Jó. Jó capítulo 14, né? Jó capítulo 14, versículo do 7 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele nos traz uma metáfora, amados irmãos. Essa metáfora, ele faz uma comparação entre o estado em que ele se encontra e uma árvore cortada. Isso é uma metáfora. E eu quero trazer essa reflexão para vocês neste dia de hoje, que a palavra do Senhor venha acalentar o coração de você que está aflito, que está preocupado, que está ansioso, está passando por lutas que parece que não tem fim, que está passando por quebras de alianças, que está passando por momentos que só Deus sabe, só Deus entende e que só Deus pode te dar um recomeço. E eu quero trazer esta mensagem da parte de Deus com o seguinte tema: Deus é especialista em recomeços. Amém, meus amados irmãos? Deus é especialista em recomeços. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao texto? Diz assim, versículo 7 do capítulo 14 de Jó. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro das águas, ao cheiro das águas, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Aleluias! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, essa metáfora que Jó trouxe, comparando a vida e o estado dele, onde ele se apresentava em um momento de dor, de sofrimento, ele lembrou de uma árvore cortada. Muitas vezes nós também nos sentimos por alguma coisa que a gente está passando, alguma interferência na nossa vida, seja ela na vida conjugal, seja ela na vida familiar, seja ela na vida profissional, no seu local de trabalho, as lutas que você está passando, que talvez você não esteja suportando, seja ela a sua vida espiritual, você por algum motivo, por alguma coisa, se afastou da presença do Senhor, não tem mais o desejo de estar congregando com os amados irmãos, saiba que sempre há um recomeço se você crê no Deus que é especialista em recomeço. Se a sua fé está firmada em Jesus, se a sua fé está firmada no Senhor, ela está enraizada, não importa o estado em que esteja a sua vida exterior, ao cheiro das águas. A ação do Espírito Santo na sua vida te trará coisas novas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, amado irmãos, versículo 7 desse texto diz: até mesmo a árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Aleluias. O corte da árvore, amado, não é o fim. Entenda isso. Uma árvore foi cortada, mas ficou o tronco com as suas raízes. Não é o fim. Isso representa para a nossa vida, trazendo um paralelo para a nossa vida espiritual. Momentos de dor, de perdas,
de frustração, de rejeição, não é o fim. São momentos que a gente atravessa na vida. São momentos difíceis que talvez ninguém mais suportaria senão você. Porque Deus te capacitou para passar por determinada prova. A palavra do Senhor diz que Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Porque quando a tentação chega ao seu limite, Ele nos dá o escape. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero dizer para você que está passando por momentos difíceis, de dor, talvez de perda, talvez de rejeição, talvez a sua família esteja te rejeitando, talvez o teu cônjuge esteja te rejeitando, pensando em te abandonar. Talvez você não se sinta mais amado no seu local de trabalho ou até mesmo no seu local de comunhão, na igreja com os amados irmãos. Saiba que Jesus te ama. Jesus não se esqueceu de você. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu choro. Deus ouviu o seu clamor quando você chorou a Ele pedindo socorro, pedindo alívio, pedindo uma resposta. Deus é especialista em recomeços. Não é o fim. Não está tudo terminado. Creia que Deus tem coisas novas, tem coisas maravilhosas para operar ainda na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ainda se for cortada, voltará a brotar e terá novos ramos. Assim é uma árvore que ela foi cortada, mas ao cheiro das águas, ela vai sentir força para novamente brotar. Versículo 8. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra, há essa probabilidade de uma árvore que foi cortada e a sua raiz envelhecer, né? Porque ela cortada, ela perde o seu vigor, ela perde a sua proteína, né? A sua fotossíntese, ela só pode ser realizada através dos galhos e das folhas. Mas como foi cortado a árvore e não tem mais galhos e não tem mais folhas, a raiz que precisa desse nutriente que ela absorve do sol, que ela absorve da chuva, ela pode envelhecer. Sim, ela pode, né? O tronco pode aparentar já estar ficando podre. É o tronco da árvore, mas ao cheiro das águas voltará a brotar. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dar ramos novos como uma planta nova. Amados, esse paralelo que eu estou fazendo espiritualmente, né, através dessa metáfora de Jó, né, que Jó faz essa comparação entre a vida dele e essa árvore cortada, né? Enquanto, amados, a sua fé estiver firmada no Senhor, enraizada em Deus, ainda há vida, ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você esteja passando, não importa a luta que você está vivendo neste dia, a qual você está achando que não há jeito, a qual você está achando que você não tem força suficiente para resistir a tamanha luta. Sim, você pode não ter força suficiente, porque a sua força vem do Senhor. Amém? A sua força vem do Senhor. A sua fé, ela tem que estar enraizada no Senhor. A sua fé, ela deve estar firmada no Deus do impossível, no Deus que é especialista em recomeços. Louvado seja o nome do Senhor. Os amados lembram da história de Sansão? Nós sabemos no contexto bíblico que Sansão, ele foi um homem nazireu escolhido por Deus, né? E os pais dele receberam recomendações acerca de como tratar esse menino, porque ele seria um juiz de Israel e libertaria Israel dos filisteus. Portanto, meus amados irmãos, Sansão, ele acabou quebrando algumas alianças que tinham sido feitas com Deus, ao se misturar com aquele povo ímpio, aquele povo que era inimigo de Israel.
ele se enamorou, ou seja, ele se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila, vocês sabem da história. E Sansão chegou ao ponto de declarar àquela mulher, que não era de confiança, o seu segredo, para que os homens o prendessem e o escravizassem e o maltratassem. Sansão afirmou, revelou que o seu poder vinha do seu cabelo grande, do seu cabelo comprido, que nunca tinha sido cortado. E assim, ele foi preso, ele foi colocado exposto para trabalhar forçado, teve seus 2 olhos vazados, e ele foi amarrado para que ele ficasse em um determinado lugar e servindo de espetáculo para uma grande multidão do povo filisteu que zombava daquele homem que outrora era muito forte. Sansão teve o seu cabelo cortado e logo, imediatamente, Sansão ficou fraco. Mas, amados, eu quero dizer a vocês que o poder, a força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão vinha do Senhor. Aleluia. Nós não devemos nos gabar, achamos que somos fortes. Forte é Deus, forte é o Senhor. A força de Sansão vinha do Senhor. O que acontece é que Sansão desobedeceu. Ele, como nazireu, não deveria ter cedido à tentação, não deveria ter cedido a uma quebra de aliança, um pacto. O cabelo dele, desde quando ele nasceu, a mãe dele jurou que não cortaria o seu cabelo, porque ele seria nazireu, separado por Deus e para Deus, para fazer a obra do Senhor. Mas no momento que o pacto foi quebrado e Sansão desobedeceu ao Senhor, então Deus se afastou. O Espírito Santo se afastou de Sansão e ele ficou fraco. Mas ainda que Sansão teve a sua cabeça rapada, ele ainda tinha esperança, porque o cabelo ainda tinha raiz. Olha só, mas assim como a árvore também foi cortada, mas ainda tinha o tronco e a raiz, o cabelo de Sansão também ainda tinha raiz. A Bíblia diz que no momento em que ele era zombado diante de uma multidão, em um local onde tinha grandes colunas e o povo em redor, tipo um estádio, zombando de Sansão, zombando do povo de Israel, Sansão se humilhou e pediu a Deus mais uma chance para que ele se vingasse dos seus inimigos. E a Bíblia diz, a narrativa diz que Sansão voltou ao seu cabelo crescer novamente. Deus ouviu a oração sincera de Sansão. Deus ouviu e perdoou os pecados de Sansão. Ele se humilhou, ele pediu mais uma chance ao Senhor. Ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele pecou. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E nós sabemos no final da história que Sansão derrubou através daquelas 2 colunas que sustentava todo aquele lugar. E a Bíblia diz que todos que ali estavam morreram, juntamente com Sansão, mas ele se vingou dos seus inimigos. Ao cheiro das águas brotará, renovará e se criará uma planta nova. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Com o cheiro da água, com o cheiro das águas, voltará a brotar e dará ramos novos como uma planta nova. Louvado seja o nome do Senhor. Jó estava se sentindo assim, como essa árvore, né, quase que morta, uma árvore cortada, sem vida, sem esperança, né, abandonado por muitos. Jó foi abandonado por muitos. No momento da dor, no momento que ele perdeu tudo, Jó foi abandonado por muitos. Somente 3 amigos, entre aspas, se condoeram com ele ali. Porém, as palavras que Jó ouviu daqueles 3 amigos não foram palavras de conforto, né? Nós sabemos na narrativa bíblica o quanto Jó sofreu, o quanto Jó padeceu, né? Mas Jó não foi abandonado por Deus, porque a sua fé ainda estava firmada no Senhor. Aleluias! Assim também devemos ser quando estamos passando por momentos assim como Jó passou, amado. Nós sabemos que nós não passamos o que o Jó passou e nós não queremos passar o que Jó passou. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu saúde, perdeu
a moral, perdeu a honra que ele tinha perante aquele povo. Perdeu todos os bens que ele tinha adquirido através de um trabalho justo, honesto. Jó era honesto. Deus deu testemunho de Jó que ele era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Satanás buscou ocasião contra Jó, né? Mas ele não pôde contradizer o caráter de Jó. O próprio Deus deu testemunha disso. Satanás não pôde contradizer o caráter de Jó. Entendeu, amados? E aí Deus deu a resposta. Jó, apesar de tudo, de ter perdido tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não perdeu a confiança de estar firme no Senhor. Assim eu digo para vocês, meus amados, eu não sei o que você está passando, eu não sei da sua luta, talvez eu nem te conheça pessoalmente, como muitos que assistem ao meu canal, mas saiba que há um que te conhece, que te ouve, que te vê, que te ama, que está contigo na luta, que está com você em qualquer circunstância. Talvez você não ouça literalmente a sua voz, mas ele está ao teu lado te consolando, dizendo: eu estou contigo. Você não está só nesta luta. Somente creia, permaneça firme, permaneça inabalável na fé no Senhor. Deus é especialista em recomeços. Essa sua luta vai passar. Esse seu opróbio que você está vivendo hoje vai passar. Não importa se você está com um casamento, talvez você que é casado ou casada, seu casamento está à beira do abismo. Saiba que para Deus tudo é possível. Deus é especialista em recomeços. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar a sua saúde. Talvez os médicos tenham desenganado alguém da sua família, alguém que você ama tanto e que você tem orado, que você tem chorado, pedido a Deus por essa pessoa. Mas a medicina está mostrando que não há mais o que fazer, não há mais opções. Talvez o médico pode já ter dito para você se preparar, que tudo que ele precisava fazer, tudo que ele tinha que fazer, ele fez, e não há mais o que fazer. Saiba que Deus ainda não deu a resposta final. Aleluias. O Deus que te criou, o Deus que te ama, o Deus que te conhece, a palavra final é dele. Ele é especialista em recomeços. Ele é especialista em trazer novo aquilo que parece que está morrendo, padecendo. Ao cheiro das águas, brotará, e como planta nova, dará novos ramos, dará novamente uma nova vida. Deus é especialista em recomeço. E Jó, no seu momento de dor, no seu momento de luta, de sofrimento, de rejeição, Jó permaneceu firme no Senhor. E ele, na sua palavra, ele declarou com fé. E eu gostaria que você também, que está passando por luta, amados, meu irmão, minha irmã, declare também com fé aquilo que Jó declarou, com toda a certeza e convicção. Está lá no texto desse mesmo livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Vocês vão acompanhar aqui na minha Bíblia. Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, que diz assim, ó, vocês estão vendo? Estão vendo aí? Diz assim, ó, Jó declarou com fé, e você também vai declarar com fé agora, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, aleluias, e depois de consumido a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Que convicção, que certeza de fé, que certeza de que ainda há esperança. Jó cria que ainda havia esperança para o estado em que ele se encontrava. E nós sabemos que Deus deu vitória a Jó. O estado em que Jó estava, ele
não permaneceu por muito tempo, porque houve um recomeço na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, após orar pelos seus amigos, entre aspas, que disseram coisas desagradáveis a Jó, que não fizeram um bom papel em consolo com Jó, acabaram falando palavras que não agradou a Deus, e Deus alertou para eles: olha, pede a Jó que leve um sacrifício e que ore em favor de vocês, porque as suas palavras não foram boas para o meu servo Jó, e eu aceitarei a intercessão do meu servo Jó em favor das suas vidas. E assim Jó fez, orou pelos seus amigos. E a Bíblia diz que ao orar pelos seus amigos, Deus mudou o estado de Jó. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que Jó perdeu, ele teve novamente em dobro. Se ele tinha mais de 1.000 ovelhas, ele passou a ter 2.000 ovelhas. A Bíblia diz que Jó teve mais 10 filhos. Aleluias! Mas, amados, você pode perguntar, mas como só mais 10 filhos? Se tudo que Jó tinha, ele recebeu em dobro. E por que os filhos foram 10 e não 20 filhos? Mas só que para Deus, todos os filhos de Jó estão salvos no Senhor, amado. Aleluia! Os 10 filhos de Jó pertencem ao Senhor. É herança do Senhor. 10 ele tinha, o Senhor recolheu e Deus deu mais 10. Aleluia! 10 mais 10, 20. Porque para Deus todos eles vivem. Aleluia! Você não perdeu nada. Deus só recolheu aquilo que pertence a Ele. Porque os nossos filhos são a herança do Senhor. Glória a Deus. Você já orou por sua família hoje? Você já orou por seus filhos hoje? E vocês, filhos, já orou pelos seus pais hoje? Faça isso. Ao cheiro das águas renovará. Porque Deus é especialista em recomeço. Porque declare com fé, com toda a sua convicção, ore a Deus, aonde você está. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumido a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. E Jó viu a Deus. E Jó declarou: Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra de fé, meus amados irmãos. Receba essa palavra de vida neste dia de hoje. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ao cheiro das águas renovará. Como plantas novas, novamente será restaurada. Deus é Deus e especialista em recomeço. E o seu último estado, você nem vai se lembrar mais. Porque Deus fará na sua vida, Deus fará na sua família, Deus fará no seu casamento, Deus fará na sua saúde coisas novas, coisas maravilhosas vindas de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da promessa, o nosso Consolador, que está conosco, ele fará com que coisas novas aconteçam na sua vida. Ele estará contigo, ele estará com você em todas as circunstâncias e você vai vencer. Porque Deus é contigo. Deus é especialista em recomeços. Receba esta palavra de fé na vida de vocês. Que o Deus eterno, o Pai dos céus, o Pai das luzes, o Deus do impossível, o Deus criador, venha trazer sobre a sua vida. Eu declaro sobre a vida de todos aqueles que me estão ouvindo e assistindo a este canal. Que a bênção do Senhor, que o milagre do Senhor venha alcançar as vossas vidas. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de vocês. E que vocês venham dar testemunho daquilo que Deus fez e daquilo que Deus ainda fará na sua vida. Receba esta palavra de fé, essa oração de vitória na vida de vocês. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Clique, comente e compartilhe este vídeo, porque mais pessoas talvez estejam precisando ouvir esta palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra de renovo na sua vida. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, e até a próxima.